Entendam por que meio-campista argentino pode se tornar a primeira negociação na busca por reforços do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, dentro do Corinthians. A atacante barra lateral direito Gustavo Mantuan revelou que dará prioridade ao Corinthians quando retornar ao futebol brasileiro, e o Fabinho Soldado, dessa vez em um tom mais voltado para o desabafo, voltou a fazer críticas à política do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Fabinho Soldado, que voltou a culpar a política do Corinthians como principal motivo para a sua saída. Justamente hoje está completando uma semana desde que o Corinthians publicou uma nota oficial informando a saída do Fabinho Soldado em comum acordo. Fabinho que acabou vivendo uma política, aliás, uma pressão política muito grande dentro do Corinthians desde que Osmar Stabile assumiu a presidência no final do mês de maio e acabou não resistindo, não aguentou a pressão e entrou em acordo para sair logo após o título da Copa do Brasil. O Corinthians conquistou o título da Copa do Brasil no dia 21, no dia 23, no início da noite, veio a confirmação oficial. Desde que ele saiu, ele tem falado pouco sobre o assunto. No último sábado, dia 27, ele deu uma entrevista ao GE no evento Craques da Paz, que ele mesmo organiza, e na segunda-feira, dia 29, ele acabou dando uma entrevista já um pouco mais forte para o Léo Dias e novamente culpou a pressão, a política do Corinthians sobre a sua saída. Vamos para as palavras dele. O que aconteceu foi que eu fui muito claro na entrevista pós-jogo. Infelizmente, a gente sabe que tem um grupo político do Corinthians que a minha presença atrapalhava. E como eu disse, parece que o profissionalismo de alguma forma estava incomodando algumas pessoas. É isso. Agora veio uma proposta de outro clube. A vontade que eu tinha, que eu tenho de sair, nenhuma. Imagina, eu ganhei 2 títulos do Corinthians. Ganhei Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. Tinha tudo para a gente poder dar seguimento. O clube precisa de uma nova, não vou dizer paz, mas eu não sentia isso na parte da política. Algumas pessoas estavam muito próximas ao presidente, então por isso eu tomei essa decisão de realmente deixar o cargo aberto para que tivesse outra pessoa e pudesse, como eu falei, melhorar aquilo que eu não consegui melhorar. Então, Fabinho, meio que um desabafo, falou palavras um pouco mais fortes do que ele falou no último sábado e mais uma vez dando ênfase sobre a pressão política que ele viveu, que motivou a sua saída. A minha opinião quanto a essas palavras do Fabinho é a seguinte: podemos dizer que o Fabinho já começou a desabafar em relação à sua saída. No último sábado, na entrevista que ele deu ao GE, ele falou que não iria revelar e tudo mais. E nessa entrevista ao Léo Dias, ele já colocou um pouco mais de ênfase nas palavras. Eu disse a vocês que mais cedo ou mais tarde, o Fabinho vai acabar não resistindo e vai acabar revelando até de repente as pessoas ou de repente insinuando quem foram as pessoas que acabaram de certa forma motivando para que ele entrasse em acordo para poder sair. Sabemos que tem pessoas que estão comandando hoje o futebol do Corinthians, que não é o presidente Osmar Stabile. Agora que o Fabinho saiu, passou, agora é o Marcelo Paz, e tomara que o Marcelo Paz tenha paz, que ele consiga trabalhar, que ele consiga implantar a sua metodologia, o seu profissionalismo e que a política do clube não atrapalhe novamente. Vamos seguir acompanhando e atentos a tudo isso. E agora vamos falar sobre o Mantuan. Mantuan, que é cria do Terrão, revelou que em caso de retorno ao futebol brasileiro, vai dar prioridade ao Corinthians. O Gustavo Mantuan é cria do Terrão.
Ele que surgiu no Corinthians como atacante, deixou o Timão em 2023, quando foi envolvido na negociação final Corinthians e Zenit pela permanência do Yuri Alberto. Desde então, na equipe do Zenit, acabou levando um período de adaptação e acabou, na verdade, se tornando o jogador fundamental da equipe do Zenit, atuando como lateral direito. É isso mesmo, o Mantuan hoje é lateral direito, e inclusive na temporada passada foi eleito o melhor lateral direito, foi aliás para a seleção da Rússia, dos melhores jogadores do campeonato local. Jogador que no ano passado teve alguns rumores sobre volta ao Corinthians, nessa temporada 2025 também, inclusive eu informei a vocês que eu conversei com uma pessoa próxima ao Mantuan e ele gostaria de voltar ao Corinthians, até pensando em seleção brasileira, mas as coisas acabaram não evoluindo. Durante uma entrevista ao GE, o Mantuan revelou que em caso de retorno ao futebol brasileiro, ele dá preferência ao Corinthians. Vamos para as palavras dele. Eu, particularmente, daria essa prioridade ao Corinthians por tudo que aconteceu na minha vida. É o clube que me fez como não só jogador de futebol, mas me formou como homem nessa vida. Sou muito grato ao Corinthians, a todas as pessoas que eu pude trabalhar. Acredito que no futuro, se tiver que voltar ao Brasil, daria essa prioridade ao Corinthians sim. Então, Mantuan, que acabou se tornando um jogador fundamental da equipe do Zenit, jogando como lateral direito, revelou que dará prioridade ao Timão quando for retornar ao futebol brasileiro. Mantuan, que renovou o contrato recentemente com a equipe do Zenit, agora até 2030, e sinceramente dificilmente sairá de lá pelos próximos anos. A minha opinião quanto a essas palavras do Mantuan é a seguinte: eu sinceramente gosto quando jogadores que deixaram o Timão, principalmente os que são crias do terrão, quando dão entrevistas, sempre citam Corinthians e dão prioridade, preferência em voltar para o Timão. Sinceramente, isso para mim é uma questão de gratidão. Eu vou ser bem sincero com vocês. O Mantuan no Corinthians seria essencial. Estamos falando de um jogador que tem uma dinâmica enorme. Atuou como lateral direito de uma forma muito ofensiva, teve uma evolução física enorme. O Mantuan, que é um exemplo, na verdade, de superação. Teve 3 lesões gravíssimas. Na última, muitos acharam que era o fim dele, era o fim da carreira dele no futebol. Mais uma vez ele deu a volta por cima e conseguiu recuperar lesão grave de joelho. Então, estamos falando de um jogador que evoluiu demais, principalmente nesse último ano. Volto a dizer, seria essencial pela dinâmica, como lateral direito também, como atacante aberto pelos lados do campo. Mas eu particularmente acho muito difícil uma volta, uma saída do Mantuan do Zenit nos próximos anos. De repente, até pensando em seleção, poderia se imaginar, mas o grupo do Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo está praticamente fechado. Então, eu particularmente acho muito difícil um retorno do Mantuan nos próximos anos, mas vamos deixar aqui bem explicado que o futebol é muito dinâmico e as coisas mudam rápido. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre os primeiros nomes de reforços, aliás, possibilidade de reforços que já estão sendo ligados ao novo executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz. Meio-campista argentino do Fortaleza, Pochettino, interessa ao Corinthians e Marcelo Paz pode ser aí uma das primeiras negociações que ele poderá fazer no Corinthians, pelo menos é o que garante informação. Marcelo Paz ainda não foi apresentado de forma oficial ao Corinthians, ele foi anunciado de forma oficial no último sábado, dia 27, desde que assinou o contrato já está trabalhando. Apresentação oficial que eu falo, primeira entrevista coletiva, conversa com jornalistas e tudo mais, isso ainda não aconteceu. Só que, como eu disse, ele já está trabalhando. No vídeo de ontem, segunda-feira, dia 29, eu informei a vocês com exclusividade que uma reunião entre o Dorival Júnior e o Marcelo Paz iria começar a definir os
passos importantes do departamento de futebol, inclusive a busca por contratações. E já temos novidade em relação a isso. Em uma reunião por videoconferência, a diretoria do Corinthians se alinhou com o treinador Dorival Júnior e apresentou alguns pedidos estratégicos ao novo executivo de futebol, Marcelo Paz. A ideia do Timão é que o Marcelo indique possíveis reforços que atuam nas regiões Norte e Nordeste, incluindo nomes que trabalharam com ele na equipe do Fortaleza, onde construiu um trabalho de destaque. Um dos jogadores que agrada a comissão técnica do Corinthians é o meia Thomas Pochettino. Atualmente na equipe do Fortaleza, o jogador está no radar do Timão e é visto como uma opção interessante para o setor de meio de campo. Quando o Marcelo Paz desembarcar em São Paulo, a diretoria pretende esclarecer diretamente com ele algumas dúvidas sobre o perfil, desempenho do jogador e de repente a viabilidade de se tentar uma negociação. Informação do jornalista Samir Carvalho do Café do Setorista que o Pochettino já é um dos nomes do Fortaleza que trabalharam com o Marcelo Paz e que já interessa ao Dorival Júnior. Então vamos aguardar se teremos mais algumas novidades em relação a essa possibilidade de negociação pelo Pochettino. A minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho é a seguinte: primeiramente, falando do Pochettino, jogador de 29 anos, 1,80 m de altura, é argentino, um jogador que é muito técnico, joga com a bola sempre próxima ao seu pé direito, atua como meia ofensivo, pode ser também um meia atuando de uma forma mais recuada, mais centralizado e também pode atuar como um segundo atacante, é muito bom nas jogadas aéreas, pega muito bem na bola, um jogador muito técnico, um nome muito interessante. Eu particularmente gosto muito do Pochettino, só que temos que ser realistas. Entre o Corinthians se interessar, o Marcelo Paz ter trabalhado com ele no Fortaleza e de repente o Corinthians tentar contratá-lo, antes de tudo, enquanto o Corinthians não pagar o transferban, sempre vou lembrar vocês, enquanto não pagar o transferban, não retirar o bloqueio da FIFA, não tem nem como abrir negociações. Isso é sempre importante lembrar por aqui. Só que, mediante a tudo isso, todo mundo querendo, não resolve nada. Estamos falando de um jogador que tem contrato com o Fortaleza até 2027. Claro, o Fortaleza caiu para a segunda divisão. De repente isso pode facilitar as coisas. Só que eu não vejo, por exemplo, o Fortaleza facilitando negociações para o Marcelo Paz no Corinthians. Claro, não tem como nós sabermos de nada, mas analisando o cenário, ou alguém acredita que a diretoria do Fortaleza, pessoal da SAF, eles ficaram felizes com a saída do Marcelo Paz? Absolutamente que não, mas estamos falando de um primeiro nome que foi ligado ao novo executivo de futebol. De repente podemos sim pensar, será que o Marcelo Paz pode trazer Pochettino ao Corinthians? Pochettino pode ser o primeiro reforço indicado pelo Marcelo Paz no Corinthians? Pode ser a primeira tentativa de negociação para trazer novos jogadores. Lembrando que a prioridade é resolver jogadores que estão com seus contratos se encerrando nos próximos dias. Tem o Maicon, tem o Angileri, tem o Romero e também o Thales Magno, antes de repente buscar jogadores. E lembrando que o calendário é apertado, tudo terá que ser resolvido às pressas. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Fabinho, mais uma vez, culpando a pressão política. E o Mantuan, revelando que, caso retorne ao Brasil, dará prioridade ao Timão. E essa informação que, de repente, o Pochettino pode ser a primeira tentativa de contratação do Marcelo Paz no Timão. Vocês gostam do nome? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!